Sol na casa 10. E o que é que acontece quando você tem o Sol na casa 10? Em primeiro lugar, o que é o Sol? O Sol é a sua identidade, é a sua autoconfiança, sua autoestima, seu poder pessoal, sua capacidade de inspirar as outras pessoas. O seu pai, o Sol é o trabalho para o governo. E o que é a casa 10? Casa 10 é a casa da sua reputação, da marca que você vai deixar para a sociedade. É a casa da relação com o pai. É a casa do governo. E o que acontece quando você tem o Sol aqui? Bem, no meu mapa vai estar indicado assim. Se você nasceu por volta de meio-dia, mais ou menos às 13 da tarde, você tem o Sol no meio do céu, né? O Sol, ele estava exatamente a pino no momento em que você nasceu. E é um posicionamento extremamente poderoso, porque é o momento do dia em que o Sol está justamente brilhando na sua máxima força. Em astrologia védica, a casa 10 corresponde à casa onde o Sol ganha o seu Digbala, é onde ele adquire Digbala. E o que é Digbala? Bem, é uma expressão do sânscrito que significa força direcional. É onde o Sol aqui ele consegue justamente saltar esse trampolim e enaltecer as suas qualidades mais brilhantes. A relação com o pai, se você tem o Sol aqui, pode ser extremamente construtiva, mas em astrologia existem várias exceções. Por exemplo, suponha que você tenha o signo de Leão na casa 8. Se você contar 3 signos a partir de Leão, né? No caso, Leão vai ser o 8º signo contado a partir do ascendente. Né? Então, se você conta 3 signos, o Sol vai estar em qual signo? Em Libra. Então, a relação que você vai ter com o seu pai, ela vai ter uma energia oriunda da casa 8. E o que é a casa 8? É uma casa de crises, de turbulências, de altos e baixos. Então, se você tem Leão na casa 8, se Leão é o seu 8º signo contado a partir do ascendente. Então, o seu pai ele pode ter uma postura um tanto autodestrutiva, né? Porque a casa 8 é uma casa de autodestruição. Seu pai pode ter oscilações de reputação e isso pode afetar a sua maneira como você se relaciona com ele. Esse é um caso em que a relação com o pai pode ser turbulenta para uma pessoa com o Sol na casa 10. Imagina que você tem o signo de Leão. Se você tem o signo de Leão na casa 12, se você contar 3 casas, né, 3 signos, qual é o signo que vai estar na casa 10? Vai ser Gêmeos. Então, a sua relação com o pai aqui, ela vai ter uma energia da casa 12. E o que é a casa 12? Ela corresponde a perdas, gastos de energia, isolamento e às vezes até mesmo morte, né?
autodestruição. A casa 12 também é uma casa de autodestruição. Então, a energia em que o seu pai está te trazendo para a sua vida, ela tem origem na casa 12. Se você tiver o Sol em conjunção, por exemplo, com planetas que tipicamente estragam a energia do Sol, né, que comprometem, como por exemplo Plutão ou Saturno. Plutão simboliza morte, né? Simboliza crises. Então, se você tem o Sol em conjunção com Plutão na casa 10, a relação com seu pai ela pode ser uma relação de altos e baixos, né? de crises. Pode indicar morte, né? Pode indicar uma pessoa que perdeu o pai muito cedo. Pode indicar uma pessoa que tem um pai muito autoritário, um pai carrasco, um pai opressor. Se você tem Saturno aqui, com o Sol na casa 10, você vai provavelmente ter muita dificuldade de se projetar profissionalmente. O seu pai pode ser uma pessoa que restringiu muito a sua autoexpressão, a sua inteligência, porque o Sol ele simboliza inteligência. Então você pode ter dificuldade de expressar as suas características solares na carreira. Agora, se você tem o Sol exaltado em Áries ou em domicílio em Leão, na casa 10, esse sim corresponde a um caso específico em que a relação do nativo com o pai é bastante sofisticada, excelente, maravilhosa. Né? É um pai que, se você tem o Sol na casa 10 em signos de fogo, em signos de água, e o dispositor do signo está também bem posicionado, bem dignificado, então o seu pai é aquela pessoa que te impulsiona na vida, que inspira você. Né? O seu pai pode ser uma pessoa de autoridade, ele pode ser um diretor executivo, pode ser um político, né? Uma pessoa bastante influente, uma pessoa bastante respeitada e às vezes até mesmo temida, que tem um status de autoridade, que tem um status de competência. Então, o seu pai, ele te alimenta o seu espírito competitivo. Tudo bem que o planeta específico que trata de competitividade é Marte, mas quando o Sol está na casa 10, ele adquire essa força direcional, então ele fica extremamente competitivo. E se você tem o Sol aqui, a sua autoestima ela vem quando você está construindo alguma coisa para a sociedade. Porque a casa 10 é uma casa arta. Arta é uma expressão do sânscrito que simboliza dinheiro, né? Que simboliza segurança material. Então, se você está construindo uma carreira, um projeto de sociedade em que você possa ser útil, que de fato tenha uma utilidade, você ganha a sua autoestima. E quando você recebe essa confiança das pessoas com quem você trabalha, a casa 10 ela pertence ao quadrante público, né? Então o Sol aqui ele fica muito mais exaltado do que, por exemplo, na casa 1. Apesar de que a casa 1 é um posicionamento fantástico também para o Sol, mas ela é uma casa egocêntrica, porque ela pertence ao quadrante da individualidade. Então aqui é mais interessante a pessoa trabalhar sozinha. Agora na casa 10 não. Se você tem o Sol aqui, você brilha quando você é o líder de uma equipe, quando você é o diretor de uma empresa, né? Quando você tem aquele posto mais cobiçado. Mas a casa 10 ela é originalmente a casa de Saturno, né? Porque ela é originalmente a casa de Capricórnio. Então, se você tem o Sol aqui, você pode sentir que as pessoas estão o tempo inteiro querendo puxar o seu tapete. É uma selva de pedras a casa 10, né? É uma casa de competitividade, onde as pessoas se apunhalam o tempo inteiro pelas costas, onde as pessoas tentam queimar o filme uma das outras, justamente para roubar, usurpar o lugar dela. Então, se você tem o Sol aqui, você pode sentir que às vezes você está nadando contra a corrente.
A casa 10 é uma casa upachaya, e a expressão upachaya em sânscrito significa maturidade. Então, por mais que a sua relação com o pai ela tenha sido maravilhosa nos primeiros anos, ela tende a melhorar com os anos. Ela tende a ficar mais apurada, mais lapidada. Então, o seu prestígio que você tanto almeja, ele tende a vir com os anos. É uma casa de responsabilidade, de bagagem de vida. Então, quanto mais você deposita resistência, consistência, perseverança, né? E pé no chão, porque é uma casa harta, é uma casa de terra, então você tem que ser bastante prático e pé no chão, mas você ganha essa confiança das pessoas e você pode sentir que depois dos 30, 35 anos as oportunidades vêm para você, né? Quem tem o sol na casa 10 pode sentir depois de uma certa idade que simplesmente as oportunidades surgem, né? Você pode às vezes ser de cara contratado para uma empresa em que você tem um cargo de confiança lá dentro, em que você tem um papel diferenciado, né? Se você tem o sol na casa 10, não adianta. Essas pessoas elas podem se sentir muito desprestigiadas quando elas têm uma posição muito baixa numa empresa. Assim, numa hierarquia muito abaixo. Se você tem um sol aqui na casa 10, você pode se sentir desrespeitado. E se você coloca uma pessoa, um sol na casa 10 muito tempo em casa, essa pessoa pode adoecer. É o contrário de quem tem um sol na casa 4. Se você tem um sol da casa 4, se você ficar muito tempo em público, muito tempo na carreira, você pode adoecer. Aqui é o contrário. Se você tem o sol na casa 10, ficar muito tempo trancado em casa, com os afazeres domésticos, você pode adoecer, você pode perder as suas energias solares. Mesmo se você for uma mulher com o sol na casa 10, mesmo que você tenha filhos, que você seja casada, é interessante você sempre estar investindo na sua reputação, investindo em colocar aquela marca. Esse posicionamento ele pode ser extraordinário para trabalhar no governo, trabalhar como funcionário público, né? Na astrologia védica, as casas Kendra, né? 1, 4, 7, 10, são pilares de força, são as espinhas dorsais. Então, se você tem um sol em uma dessas casas, pode ser interessante você trabalhar para o governo, né? Mas a casa 10 de todas as casas Kendra, né? De todas as casas angulares, é a espinha dorsal. Então, se você tem um sol aqui, ele domina o resto do mapa inteiro. Então, as suas características solares vão ser parte da persona que você projeta, né? Normalmente, o sol na casa 10, se ele estiver em signos de fogo, em signos de água, ou mesmo em outros signos de outros elementos e o dispositor estiver forte, você pode fazer muito bem em qualquer carreira. Se você deposita essa responsabilidade, essa consistência, essa segurança no que você quer fazer, você pode fazer muito bem em qualquer carreira, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre o Sol na casa 10. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aí embaixo. Se você curtiu o vídeo, não custa nada dar um joinha aí embaixo também. Eu posto vídeos sobre astrologia praticamente todos os dias, então fique ligado. Falou!